Se você está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Hebreus, capítulo 11. Você conhece esse texto? Texto tão famoso para nós. Hebreus, capítulo 11. A partir do verso 1. Hebreus, capítulo 11. Pastor, eu não sei nem onde fica Hebreus. Não é no Velho Testamento, tá, gente? É no Novo. Na metade da Bíblia para frente, deixa eu te ajudar. Entre Gênesis e Apocalipse, eu meto essa fácil. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Hoje a gente está no culto fé, amém ou não, gente? Olha o que a palavra fala para mim e para você. Ora, a fé é a certeza. Fala comigo, a certeza. Não, fala com fé, amém? Aleluia. Vamos lá de novo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abraão ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Verso 5: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Fala comigo, agradado a Deus. E aí então vem o famoso verso 6, que todos nós, crente raiz aqui, você conhece esse texto. Vamos ler juntos essa palavra, verso 6. Olha o que a palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Será que você pode fechar os seus olhos mais uma vez para nós orarmos nessa noite? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pai, usa a minha vida, usa a minha boca, cada palavra liberada nessa noite, Jesus, que seja para a honra e glória do teu nome. Nós estamos aqui com o nosso coração disposto a ouvir a tua voz, disposto a ser tocado, disposto a ser mudado, transformado. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, que eu seja apenas um instrumento para tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, fala comigo e fala com a tua igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar com você sobre vivendo sobre o natural. Fala comigo, vivendo sobre o natural. Quando a gente entende, eu já dei essa aula de português uma vez quando eu estava explicando algo aqui para vocês. Existe uma diferença entre a gente viver sob e sobre. Você está comigo aqui? Pastor, eu estou meio confusa. Me explica no inglês. Under, above. Oh my God, gastei tudo aqui, gente, esquece, já foi a aula de hoje já. Mas o que a palavra fala para mim e para você? Existe uma grande diferença entre nós andarmos sob, onde nós andamos submetidos, abaixo de alguma coisa, e sobre alguma coisa. Você está comigo nessa noite? Por isso eu quero falar com você hoje sobre vivemos sobre o natural, porque o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Você está comigo nessa noite? Quando nós entendemos o princípio dessa palavra, que Deus é um Deus de sobrenatural, significa que Deus é além do normal. Deus é além do nosso natural. Você está comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite já? Diga um amém aí, meu filho. Me ajuda a pregar, Lagoinha. Hoje eu vim pregar essa palavra. Quando a gente entende essa realidade, várias coisas vieram na minha cabeça. Eu falei assim: Deus, trabalha em mim, porque às vezes, gente, a gente está aqui no mundo, a gente está aqui vivendo essa realidade, a gente está aqui, eu não sei você, mas a gente tem as tarefas aí, você é busy, né? Eu amo essa palavra, sou busy, pastor, sou busy, tô busy, essa semana tá busy, você tá bisado aí, né? Bem português aí agora, você tá bisado a semana inteira, você tá ocupado demais para muita coisa, sabe? Algumas coisas dessa realidade terrena começam a te distrair, irmão. E quando você está vivendo essa realidade, você fala assim: não, porque eu sou crente,
Mas eu vivo no mundo, né, pastor? Não tem como eu viver fora do mundo. Eu creio nisso, irmão. A gente está vivendo nesse mundo. Mas eu creio que em breve Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Nós viveremos uma nova terra, novos céus, aonde tudo aquilo que nós precisaremos é dessa presença. Mas existe algo que nós precisamos entender como crente. Como diz o pastor André, você é crente. E como crente, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, como filho, como servo do Senhor, nós precisamos entender que nós não somos dessa terra. Nós não pertencemos a esse lugar. E eu amo essa expressão de Paulo quando ele fala do evangelho das boas novas. Eu não sei se você sabe, mas esse era um termo romano usado para explicar quando um governo estava sendo estabelecido. Por exemplo, existiam as boas novas de César. Quando César então assumiu o trono, as boas novas com os mensageiros das boas novas eram ministradas a todos os pequenos condados, as pequenas cidades, dizendo assim: ei, preciso contar uma novidade para vocês, existe esperança para vocês, porque agora César é rei, agora César é um imperador, agora César vem trazer o seu reino. Irmão, entende isso? Tudo que a palavra fala para mim e para você é muito intencional. Nada na palavra de Deus é por acaso. Posso ouvir um amém aqui? Por isso, irmão, se tem algo que me deixa mordido de ouvir de muitos pregadores, é que a gente precisa atualizar a Bíblia. E eu vim aqui para pregar nessa noite. Eu posso ouvir um amém? A palavra fala que céus e terra passarão, mas a palavra permanecerá para sempre. Os pregadores vêm e vão. Grandes evangelistas que tocaram milhões, ganharam milhões de almas para Jesus, vieram, mas essa palavra permanece para sempre. Desde a antiguidade, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Antes que a terra tivesse forma, a palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre ela, irmão. Não existe nada mais precioso do que a presença do Senhor, é a palavra, é o próprio Deus. João fala para mim, para você, João 14, vai falar que Ele, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra então, presente nos nossos dias, a palavra de Deus. A palavra de Deus traz uma realidade para mim e para você. Ela fala sobre realidades sobrenaturais. E como eu falo sem saber muito, né? É uma realidade que vai sobre, ou seja, além do natural. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que o sobrenatural não é vivido no natural. Isso é óbvio, né? Foi bem dilmático isso aqui, se é que você pegou o que eu estou falando. O sobrenatural não é vivido no natural. Por isso que quando a gente pensa em sobrenatural, e a palavra é clara ao dizer para nós, a gente acabou de ler esse texto, a palavra fala que não existe como você agradar a Deus sem fé. Mas então eu te pergunto, o que é fé? Fé é a certeza. Fé não é uma especulação. Fé não é uma opção. Porque às vezes a gente gosta de tratar a nossa fé como uma opção. Pastor, não tem mais o que eu possa fazer, então agora eu vou aplicar minha fé. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem noção que a única condicional que a gente consegue enxergar no Novo Testamento para agradar a Deus não está relacionada ao quanto que você serve na igreja? Ah, irmão, você não entendeu não. O que essa palavra está falando para mim e para você, que não é o quanto você serve na igreja, não é o quanto você coloca de dinheiro, não é o quanto você pode fazer com as suas mãos. Sabe por quê? Porque o sobrenatural começa quando nós entendemos a necessidade do Espírito. O sobrenatural começa quando a gente entende que agradar a Deus é muito além de servir. Agradar a Deus é muito mais do que viver manifestação dos nossos dons. Agradar a Deus é viver uma vida inteira de entrega e verdadeira adoração. Tanto que quando Jesus ele chega, ele fala assim: ei, é chegada a hora, e eu falo que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Irmão, a palavra é muito clara ao dizer para mim e para você: o sobrenatural de Deus é vivido através da fé. E sem a fé, além de não viver o sobrenatural, você não agrada a Deus. Faz sentido o que eu estou falando para você? Hoje a gente tem
Não aqui em Lagoinha, Nova York, em nome de Jesus. Mas a gente escuta por aí que existem igrejas que a gente tem tudo, mas a gente não tem fé. A gente tem uma estrutura, mas a gente não tem a presença. Irmão, tudo que a gente precisa não é de uma estrutura, tudo que a gente precisa é da presença. Tudo que a gente precisa para viver o sobrenatural, sabe o que é, irmão? Um coração arrependido e completamente necessitado dessa presença. O sobrenatural começa quando você entende a necessidade dele. Eu não sei você, irmão, mas eu preciso de um sobrenatural nessa noite na minha vida. Sobrenatural é estar acima da nossa compreensão. Vamos começar por aqui. Porque embora a fé seja certeza, muitas vezes a gente não vai compreender. Como assim, pastor? Agora nem eu estou entendendo mais. Eu estava entendendo até agora a mensagem, agora não estou mais. Quer dizer então que a nossa fé é irracional? Romanos 12, capítulo 2, verso 1 e 2, a palavra vai falar para mim e para você: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos de maneira santa e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Então não, então fé, ela tem sim razão. Ela passa sim pelo crivo da sua mente. Você precisa decidir crer. Você está comigo nessa noite? Porque é como literalmente duas portas, dois caminhos. Eu não sei você, irmão, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro de um filme chamado Matrix. Em outras palavras, aí no Brasil, Matrix, pastor, fica mais fácil. E lá tinham duas escolhas. E sabe, são representações daquilo que nós vivemos todos os dias. Nos nossos dias, todos os dias nós temos escolhas. Nós podemos realmente acreditar e nos manter naquele lugar, no lugar do propósito, no lugar de certeza, no lugar de convicção, crendo quem liberou a palavra, ou a gente decide um outro caminho. Um caminho onde a gente tenta ficar com aquilo que a gente vai entender. Tenta ficar com realidades ou verdades, sofismas, mentiras contadas como verdades, que o mundo fala que é verdade, em vez de ficar com a palavra daquele que liberou sobre a nossa vida. Irmão, eu preciso que você entenda essa realidade nessa noite. Hoje eu falo para você num culto fé, e hoje eu trago a palavra, o tema da minha mensagem, estou falando com você hoje sobre vivendo sobre o natural. Para você viver o sobrenatural, você precisa literalmente entender que a sua fé precisa ultrapassar o natural. Talvez existem realidades espirituais que você está tentando vencer pela força do teu braço. Talvez existem realidades sobrenaturais que você está tentando vencer pelo seu intelecto. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a porta do sobrenatural sobre a sua vida vai ser liberada quando você colocar a sua fé naquele que é imutável, naquele que liberou a palavra, naquele que sustenta até o fim. Você está comigo nessa noite? Viver o sobrenatural é viver acima do natural. O problema é que a gente está querendo viver o natural, sendo que ele seja sobrenatural. Irmão, por muitas vezes eu tentei fazer na minha vida o sobrenatural de maneira natural. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu lembro que teve uma época da minha vida e eu falei assim: Deus, senta aqui rapidinho, deixa eu mostrar para você como é que eu vou cumprir o seu propósito para minha vida. Não existe como você viver o sobrenatural sozinho. Não existe como você viver o sobrenatural baseado, firmado, sustentado por aquilo que você entende, pelas respostas que você tem. Irmão, existem respostas na sua vida que vão vir pela boca de Deus. Existem respostas que você está buscando no natural, que só o Senhor pode trazer para você. Pastor, por que isso? Pastor, por que aquilo? Eu não sei. Mas você já tentou dobrar o seu joelho e falar assim: Deus, eu não sei o porquê, mas que através dessa situação o Senhor transforme a minha vida, para que cada vez mais eu possa ser mesmo transformado, regenerado, mudado, para que eu possa cada vez mais me parecer com o Senhor Jesus. Eu não estou entendendo, porque o sobrenatural está acima do que? Acima da sua razão. Mas um segundo princípio sobre realidades sobrenaturais, ou seja, acima do natural, é que o sobrenatural está acima da nossa capacidade. Primeira realidade, o sobrenatural está acima da sua compreensão. Mas a segunda verdade é que o sobrenatural está acima da sua capacidade. Irmão, não são os seus contatos que vão fazer você viver o sobrenatural. Irmão, só estou pregando para você, meu amor, nessa noite, aleluia, recebe essa palavra.
Não é o seu dinheiro tão suado e ralado aqui na América que vai fazer você viver o sobrenatural. Não é aquele, eu tenho aquele amigo, cara, é ele que eu preciso falar com ele. Ei, nessa noite deixa eu ser boca de Deus para a sua vida, para falar assim: ei, aquilo que você está esperando de Deus, só Deus pode fazer. Aquilo que você está colocando diante do Senhor, Pai, eu quero viver o sobrenatural. Nessa noite o Espírito Santo te fala: quer viver o sobrenatural? Dobra o seu joelho lá no seu quarto e começa dizendo: Jesus, eu não estou entendendo nada. Jesus, eu não tenho força para isso, mas eu sei que no poder que há no seu nome, eu vou viver o sobrenatural. Aleluia. É na sua presença, Jesus, que nós vivemos o sobrenatural. Jesus. É na sua presença, Jesus. É na sua presença, Jesus. Isaías 55. Eu amo essa passagem, irmãos. Meu Deus. Isaías 55. Ele está aqui, irmãos. Irmão, eu já vou entrar no texto, mas eu preciso compartilhar com você o que aconteceu no domingo, cara. Gente, eu não sei se você estava aqui no domingo, mas quando acabou o culto, antes de acabar o culto, na hora da palavra, eu falei assim, eu fiz uma brincadeira, só que às vezes a gente faz umas brincadeiras com o Espírito Santo que ele leva a sério, né? Eu falei assim: Espírito Santo, falei na hora da palavra, Espírito Santo, eu ficaria mais 4 horas aqui fácil. E sabe o que aconteceu, irmão? O culto acabou. Glória a Deus, as pessoas aceitaram a Jesus e foi maravilhoso. Mas daí, gente, a gente ficou lá atrás. E eu lembro que poucas pessoas falaram no culto: amém, pastor. Eu falei assim: amém. Quem levantou a mão e falou amém vai viver essa porção. Irmão, diante de Deus, eu tenho certeza que as pessoas que estavam aqui e ficaram depois do culto eram as pessoas que falaram amém. Mas cuidado, irmão. Pode ser hoje. Eu lembro que eu falei assim: Espírito Santo, eu ficarei mais 4 horas aqui fácil. E quando a gente estava aqui, irmão, eu estava aqui, comecei, eu e a Raquel, a irmã do Coca, da intercessão. Eu falei assim: Raquel, libera aí o que está dentro de você, pode falar. Pastor, o que a gente está vivendo é maravilhoso. Eu falei assim: Raquel, mas a gente precisa viver isso. Aí daqui a pouco, gente, já virou outro culto. Daqui a pouco chegou mais um, chegou mais outro. Aí eu olhei para a cara deles e eu falei assim: gente, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar. Puta, acabou 8h30, era 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, e a gente foi parar de orar, irmão. Sabe por quê? Porque não tem a ver com uma banda que está cantando, é maravilhoso. Será que você pode aplaudir a vida da Jael e do Felipe, que ministraram sobre o nosso coração nessa noite? Deus abençoe a vida de vocês e o ministério de vocês, irmãos. Deus abençoe a sua vida, irmão. Você é uma benção, cara. Dan com a gente, cara. Você é uma benção, irmão. Deus vai te usar poderosamente, você sabe disso, cara. É maravilhoso a gente ter pessoas que são facilitadores, que trazem literalmente o céu para a terra. Mas existe uma realidade, irmão. Pode ter todo mundo aqui, a gente pode estar tocando, a gente pode estar gritando, a gente pode estar clamando, mas se você não abrir o seu coração para o sobrenatural, você não vai acessar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a minha fé que vai fazer você agradar a Deus, é a sua fé. Não é a minha fé que vai abrir a porta do sobrenatural na sua vida, é a sua fé. Eu lembro que a gente começou a orar e clamar, e orar e clamar. Gente, foi um momento tão maravilhoso, e Deus começou a trazer verdades. E eu creio mesmo que nós seremos tocados nesses próximos dias. Irmão, eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa para o que a gente vai viver. Mas a grande realidade é que muitas vezes a gente tem expectativa, sim ou não? Glória a Deus, só eu tenho expectativa, Antonelli. Nós temos expectativa, sim ou não? Nós temos sonhos, sim ou não? Eu não sei você, mas para mim os meus sonhos parecem os melhores da vida. Na minha cabeça eu tenho um caminho projetado, eu tenho um sonho maravilhoso, né? Aleluia. E Provérbios fala para mim e para você: faça planos, projete, bota na ponta do lápis, não seja imprudente, irmão. Senta lá, Jesus fala: quem é que vai construir uma casa e não senta para planejar primeiro? Eu, pastor. Tem umas casas no Brasil que o pessoal começa a construir, já tem aí 10 anos que está construindo, porque nunca sentou para fazer um cálculo. Aleluia, Jesus.
Você não é bom de cálculo, irmão? Chama a sua irmã. Chama a sua bênção da sua esposa. Minha esposa é uma bênção com cálculo. Eu sou péssimo. Mas Deus me deu essa bênção. Mas os nossos planos parecem maravilhosos. Os nossos drafts, os nossos rabiscos parecem lindos. E talvez aos nossos olhos podem ser o melhor que a gente pode viver. Você está comigo? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu fiz sonhos, eu fiz projetos. Eu falei, Sam, esses aqui são os melhores sonhos, os melhores projetos que você vai ouvir a nosso respeito. Eu lembro que o Espírito Santo um dia, eu estava voltando para casa, era meia-noite, dirigindo o carro. Ele falou assim, filho, maravilhoso o que você está pensando. Lindo o que você está imaginando, projetando e desenhando, mas isso não tem nada a ver com o que eu tenho para você. Sabe por quê, irmão? Porque o sobrenatural não pode ser vivido de maneira natural. Vou falar de novo para você. O sobrenatural na sua vida não pode ser vivido por caminhos naturais. Não é a força do seu braço, não é a sua compreensão, não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, não são os seus contatos que vão fazer você viver o sobrenatural, mas é exclusivamente a presença do Senhor, a fé que vai abrir a porta para você acessar o sobrenatural. E talvez você chegou aqui nessa noite cheio de sonhos, cheio de projetos. Pastor, isso aqui, ó, duvido ter algo melhor para mim do que isso. Olha que Isaías 55 fala para mim, para você. Se você está aí, diz amém, irmão. Aleluia, olha o que a palavra fala, Isaías 55, 8 e 9, a palavra fala, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, declara o Senhor para mim, para você. Irmão, nessa noite, entende isso em nome de Jesus. Existe um sobrenatural para você acessar, e vai ser acessado através da tua fé. Por isso, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.